Boa noite. Estamos aqui para darmos continuidade, né, ao, ao ensino aí sobre as interferências, né, do nosso Criador. Boa noite, João Almeida. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos estar cantando uma música. Maria Augusta, o mesmo Espírito encarnou em nós, encarnou em vós, encarnou em mim. Se tornou mortal, desmaterializou e habitou em nós, desmaterializou e encarnou em nós. Boa noite, Sandra. O Espírito encarnou em um homem, o mesmo Espírito encarnou em vós, encarnou em mim. O Espírito encarnou em um homem, o mesmo Espírito encarnou em nós, encarnou em vós, encarnou em mim. Boa noite, Ailda. Gente, dando continuidade aí, né, ao assunto sobre as interferências do Criador. Hoje vamos estar vendo aí a quarta parte. Boa noite, Gabriela. Vamos estar vendo aí a quarta parte, né, desse ensino.
E antes, né, de entrarmos no ensino propriamente dito, eu gostaria de estar mencionando aqui, né, algumas participações nas lives anteriores que eu acabei não me atentando, né, para o compartilhamento, mas quero estar fazendo menção agora. Primeiramente, a respeito de um compartilhamento feito pela Jussara, né, da Escola de São Paulo, da Escola de Jesus na Penha, né, São Paulo. Boa noite, Vânia. E a Jussara, né, ela pergunta se é através do dom que Deus nos deu, né, que no caso acontece a interferência indireta, né. Boa noite, Beth. Então, né, respondendo a Jussara, que participou no segundo vídeo, quando eu estava explicando, né, sobre as interferências indiretas, né, então sim, ele interfere indiretamente através dos dons que ele nos concedeu, né, para serem usados na realização da obra dele. Boa noite, Maria das Graças. Tem também a questão, né, do diálogo entre Abraão e o Criador, que vimos na quarta interferência, referente à destruição de Sodoma e Gomorra. Eu mencionei aqui, né, sobre a questão de Abraão ter intercedido em favor do seu sobrinho Ló, que era morador na cidade de Sodoma, no caso, né? E essa passagem, né, do diálogo entre Abraão e o Criador, onde Abraão intercede pelo seu sobrinho, encontra-se lá no capítulo 18, de 22 a 33, né, de Gênesis. Então, Gênesis capítulo 18, do verso 22 ao verso 33. E na verdade, eu fiz menção de Abraão ter dito ao Criador: se houver 50 justos, o Senhor desiste de destruir a cidade de, no caso, Sodoma, né? Depois eu mencionei 30 e 10, mas se formos, né, analisar o texto, né, o diálogo, Abraão fala sobre 50 justos, depois ele abaixa para 45, depois 40, aí 30, depois 20 e por fim 10, né? Quando chega em 10, Abraão desiste, né, de tentar interceder, né, no sentido de que a cidade não fosse destruída. Mas o Criador já tinha enviado, né, 2 anjos para visitarem Ló e falarem com Ló e a família para estar saindo da cidade, porque a cidade ia ser destruída, né? Então a gente vê aí, né, Abraão preocupado com a salvação dos seus familiares. E somos assim também, né? Boa noite, Ribamar. Boa noite, Lília. Somos assim também, né? Não queremos assim, não nos preocupamos apenas com a nossa salvação, né? Mas é claro que a gente
enfoca a salvação dos nossos familiares também, né? Claro, tem algumas pessoas chegadas, né, que não são família, mas a tendência é desejarmos, né, que todos os nossos familiares se salvem. Mas a gente vê no texto que não foi bem assim que aconteceu, né? Porque apesar do sobrinho de Abraão, Ló, e suas duas filhas terem se salvado, né, da destruição de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, porque estava apegada, né, a seus bens materiais, não queria se desprender da matéria, acabou se convertendo em estátua de sal, né, como diz o texto. Então, só reforçando, né, o que eu já tinha mencionado anteriormente, né, aí especificamente em relação ao diálogo entre Abraão e o Criador. Teve também aí um questionamento do Duarte, né, que participou também do segundo vídeo, e ele perguntou, né, no caso de José, né, se eu não me engano corresponde aí a sexta interferência, né? O Duarte perguntou se o caso de José, né, como governador do Egito, significa que um evoluído possa concorrer na política, né? Bom, respondendo Duarte, até poderia, se fosse da mesma forma que era nos dias de José, né? Levando em consideração a forma como a política está hoje, num contexto onde a corrupção impera, né? E todo aquele que não se submete é descartado, então um evoluído não deve se envolver nem com política e muito menos com religião, né? No sentido de tomar partido, né? No terceiro vídeo, eu fiz menção, né, de como seremos na imatéria após vencermos o mundo, crivo. Na verdade, né, eu tinha feito menção do capítulo 4 de 1 João, mas na verdade é o capítulo 3, né, da primeira carta de João, nos versos 1 e 2, onde vemos lá que na imatéria seremos semelhantes ao Criador, porque assim como Ele é, o veremos, né? Se hoje não o vemos, é porque ainda não atingimos a plenitude, né? O equilíbrio. Então, quando alcançarmos o equilíbrio, quando vencermos o crivo, né? Quando vencermos esse mundo, nos tornaremos como Ele, né? E até eu destaquei aqui um delta. Boa noite, Majô. E até eu destaquei aqui um delta, né, em relação a essa questão de imagem e semelhança, né? Porque de acordo com Gênesis 1, o Bereshit, né, princípio, o Criador nos fez, né, fez o homem a sua imagem e semelhança, né? E o Criador elaborou, né, um plano de crivo que teve início em Gênesis 3, a partir do momento em que o homem e a mulher, né, aceitam o fruto do terceiro poder, né, e aí eles têm os olhos abertos, e aí eles
passam do estado de inocência para o estado de consciência, né? E isso impede eles de continuarem no jardim. Ou seja, a partir do momento que o homem e a mulher aceitam o fruto do conhecimento do bem e do mal, ter, ser e poder, e têm os seus olhos abertos e iniciam o estágio de consciência, o homem adquire uma imagem e semelhança própria, né? Onde o Criador ele é delta para cima, né? E o homem se torna delta para baixo, carnal, material, né? E por isso existe a necessidade, né, de uma mudança de postura, de metanoia, para que o homem se torne, né, também delta para cima, santo, separado, escolhido, né? Quando é chegado à plenitude dos tempos, né, o próprio Criador imaterial, né, delta para cima, decide se tornar criatura material, delta para baixo, né, se torna carnal, como vemos lá em Filipenses 2, de 5 a 8, e o Criador torna-se a imagem e semelhança da sua criatura, né? Então a gente tem lá no capítulo 1 a criatura sendo criada à imagem e semelhança do Criador, né? No capítulo 3 de Gênesis, a criatura, por causa, né, da desobediência, por causa da abertura dos olhos e ao entrar no estágio, né, de consciência, vamos dizer assim, assume a sua própria imagem e semelhança. Chegando à plenitude dos tempos, o Criador decide se encarnar, assumindo a imagem e semelhança da criatura, né, delta para baixo, mas isso com o propósito, né, de resgatar essa criatura, a fim de que essa criatura vença o mundo e volte a ser a imagem e semelhança do Criador, como vemos em 1 João 3, 1 e 2, né? Então, se a gente analisar o plano de crivo por esse lado, né? Aquele contexto todo de entrada do pecado e com o pecado a morte, né? E aí a gente vê, né, o pecado como algo ruim, a morte como um castigo severo e coisa e tal. E o plano de crivo, na verdade, é algo maravilhoso, né? É algo maravilhoso onde o Criador permite, né, que tenhamos o direito de escolha, permite que a gente sinta na pele, né, as dificuldades, né, as perseguições, as provações e coisa e tal. Ele mesmo vem e sente tudo isso na pele também, né, para poder nos resgatar, né? E aí, o voltar a ser a imagem e semelhança do Criador torna-se uma escolha, né? Torna-se uma escolha. O homem pode escolher, né, voltar a ser a imagem e semelhança do Criador, vencendo o crivo, ou simplesmente pode continuar sendo a sua própria imagem e semelhança, né, no caso carnal, né, material, e com isso
deixar de existir na eternidade, né? Hum, Bom, a Marilene França, né, Costa, fez um questionamento e houve a necessidade, né, de eu estar editando o vídeo por estar sendo por estar sendo feito menção, né, de um assunto que não está sendo recomendável, né, a gente mencionar, mas para que não ficasse, né, deixado de lado aí, né, o questionamento, eu eu trouxe para esse vídeo, né, o questionamento dela, onde ela coloca, né? Então, o C19 hoje, quem é sábio entende, né? C19 é uma interferência de Deus por conta da rebeldia da humanidade, e aqui no Brasil por escarnecerem o próprio Jesus representado nesse carnaval, né? Eu mudei um pouquinho aqui, né, a resposta. Então, respondendo aí a Marilene, né, houve a necessidade de eu estar fazendo a edição do vídeo, mas a questão, né, do C19, eu vejo isso como parte do plano, né, dos senhores do mundo. Não enxergo isso assim como, né, uma interferência no sentido de castigo, de punição, não, né? Mas vejo como permissão, né? Vejo isso como permissão, sim, do Criador, né? Para que a humanidade refletisse, né, sobre os seus atos. E quanto à questão, né, do carnaval no Brasil, se de fato a questão do C19 tivesse a ver com punição, o Brasil não estaria numa condição tão favorável, né, se comparado com países como a Itália, por exemplo. O fato é que está cada vez mais claro que o C19 está associado à tecnologia, né? Também o Edmilson, né, fez um questionamento. Hoje o Brasil fez jejum. No caso, né, domingo passado houve um jejum, né? Nesse caso, Deus interfere? Foi o questionamento do Edmilson. E respondendo ao Edmilson, primeiramente, como temos aprendido, para que o Criador interferisse, por causa do jejum que foi feito, era necessário que todo o povo em unidade participasse desse jejum, pela motivação correta. E nós sabemos que não foi isso, né? Não foi assim que aconteceu, né? Tô sendo informado aí que houve um travamento. Depois a gente pode estar aí editando essa parte. Já normalizou. Bom, dando sequência aí, né? Teve também um questionamento, né, do Reuel Israel, né, sobre, no caso aí, quem está mais errado, né, em relação ao questionamento da Marilene, né, sobre quem está mais errado em comparação carnaval ou igreja. No caso, na opinião dele, seria o carnaval, pois a igreja, né, no caso, refere-se à reunião de pessoas, ou se fosse o caso da igreja, né, instituição, denominação, precisava fazer essa separação, essa
diferenciação, vamos dizer assim, né? Então, respondendo o Reuel, essa parte também eu precisei estar editando, né? Mas respondendo aí o Reuel, o que estão despertando, né? Os que estão despertando para a verdade concordam que, em termos de certo ou errado, quem participa de carnaval já está seguindo a sua verdade relativa, como foi muito bem lembrado depois pelo Alex Moura, né? E quanto à questão da igreja, né? Seja ela a espiritual, né? No caso aí a igreja corpo, né? A igreja orgânica, ou seja ela material, instituição, denominação, né? Serão mais cobradas no dia do acerto de contas, né? Do que aquele pessoal que participou do carnaval. Porque no caso, no caso das igrejas, né? Ainda que muitas igrejas estejam mergulhadas no engano, todas elas conhecem a verdade absoluta, que é o amor, né? A questão é que a questão é que muitas das vezes não é praticado, né? Esse conceito, né? Essa verdade, vamos dizer assim, né? Ela não é colocada em prática muitas vezes, mas existe esse conhecimento, né? E até a igreja espiritual, no caso, a igreja orgânica, corpo de Cristo, ela pode e vai ser até mais cobrada, né? Do que o pessoal lá do carnaval e também o pessoal lá alienado, né? Do contexto aí de sistema religioso. Então, nós que temos despertado aí para a verdade e estamos buscando viver essa verdade, precisamos ficar mais preocupados, né? Porque seremos muito mais cobrados no dia do acerto de conta, né? Teve um outro questionamento, né, do Reuel Israel. O que você acha do jejum que houve hoje? Fazer jejum e oração adianta? Respondendo, como já mencionei, né, se a motivação não está correta, tanto o jejum quanto a oração são em vão, né? Não terão efeito algum. O Madison Luciano perguntou, né, com relação à interferência, no sentido de o Criador endurecer o coração de Faraó, né? Se esse endurecimento do coração de Faraó foi dado por Deus ou por conta da decisão de Deus em o povo ser liberto, fez com que o Faraó tenha ficado com o coração endurecido? Bom, respondendo ao Madison, o próprio Criador disse para Moisés, lá naquele momento, né, que Moisés está diante da sarça ardente e o Criador fala com ele, o próprio Criador disse que endureceria o coração do Faraó, né? Então, não temos por que questionar, né, se Deus realmente endureceu ou se isso partiu do próprio Faraó. Deus disse que endureceria, né? Bom, agora, né, entrando no estudo aí propriamente dito, né, dando continuidade, vamos estar vendo aí a 11ª interferência, né, do Criador, e a gente vai ter aqui um delta para baixo, né? Vamos estar tratando nessa 11ª interferência do delta
Corá ou Coré, né, dependendo aí da versão bíblica, Corá ou Coré, Datã e Abirão, né? Três personagens que faziam parte, né, do povo que estava atravessando o deserto em direção à Terra Prometida, né? Então esse delta teve uma postura, né, de rebelião. E a pergunta, né, houve ou não a interferência do Criador, né, na questão dessa rebelião de Corá, Datã e Abirão? Sim, houve a interferência direta e foi algo trágico, né? Pois por causa da rebeldia, né, desses três personagens que estavam incitando o povo contra Moisés, né? E consequentemente contra o próprio Criador, né? Contestando a escolha do Criador, né? Boa noite, Diana Martinez. Então, por causa dessa rebeldia, né, se colocando contra Moisés, incitando o povo contra Moisés e contestando a escolha, né, do Criador, né, no caso aí de ter Moisés como líder do povo, vamos dizer assim, né, o Criador fez com que a terra se abrisse e consumissem vivos, né, tanto Corá, Datã e Abirão, quanto suas famílias inteiras, né? E aquelas pessoas, né, que se deixaram influenciar por eles, né, contra Moisés, também foram consumidos pelo fogo, né, por causa dessa rebelião. Então, uma interferência severa aqui, né, do Criador, né, mas porque de fato envolvia todo o povo, né, e estava acontecendo aqui uma rebelião, um motim, né, contra o líder Moisés. Então houve a necessidade dessa interferência delta para baixo, né, que encontra-se lá em Números 16. Em seguida, né, vamos ver duas interferências, uma delta para cima e outra delta para baixo, né? Vamos ver que houve uma interferência delta para cima porque a instrução foi, né, seguida à risca, né, fielmente, e logo em seguida a gente vai ver o delta para baixo porque novamente, né, houve aí um posicionamento de mal, né, da parte aí de um outro personagem. Agora a gente vai estar tratando aí de Josué, né? Quando eles atravessam o Jordão, o Rio Jordão, que foi onde paramos, né, nas interferências do Antigo Testamento, como vimos aí no domingo passado. Depois que houve a travessia do Jordão, a primeira missão de Josué é conquistar a cidade de Jericó, né? Isso encontra-se lá no capítulo 6 de Josué. E por que, né, Josué seguiu à risca as instruções do Criador? Quais instruções?
era para o povo cercar a cidade de Jericó e permanecer parados, né, por 6 dias, na posição onde eles estavam mesmo, né, cercando a frente, os fundos e as laterais da cidade. Existia uma muralha, né, protegendo a cidade toda, e a orientação do Criador era que o exército de Israel cercasse, né, os 4 cantos da cidade e permanecesse naquela assim, posição, né, por 6 dias. E logo que findaram os 6 dias, no 7º dia, a ordem era que, olha o 7 aí, a ordem era que no 7º dia o exército de Israel rodeasse a cidade 7 vezes, né? E após, né, a 7ª volta em torno da cidade, era para os sacerdotes tocarem trombeta. E fez Josué tudo como o Criador tinha orientado, né? E quando os sacerdotes tocaram, né, suas trombetas, as muralhas ruíram, né? E o exército de Israel invadiu e conquistou a cidade de Jericó. Vale a pena destacar uma participação importante, né, nesse contexto da conquista de Jericó. Houve uma mulher, uma meretriz chamada Raabe, né, que teve uma participação decisiva no sentido de ajudar, né, os espias que estiveram disfarçados na cidade de Jericó, né, para coletar informações. E houve, né, uma situação aí de esses espias terem sido denunciados, né? E Raabe arriscou a própria vida protegendo esses espias, né? Então, graças a isso, eles puderam retornar até o acampamento de Israel para poder, né, dar as devidas instruções para Josué. Então, Raabe, né, de meretriz passou a ser heroína, né? A participação dela foi decisiva na conquista de Jericó, né? A pagã Raabe. A gente vai ver aqui agora e a Bíblia continua sendo a mesma, né? Mas agora com uma outra visão, com um outro olhar, né? Vamos ver aqui muitas participações decisivas de pessoas pagãs, né? Mal o povo teve aí condição, né, de comemorar a conquista de Jericó, e tivemos agora uma interferência, né, delta para baixo aí, porque o personagem chamado Acã, né, cometeu um ato de traição contra o seu povo Israel, vamos dizer assim, fazendo aliança com o inimigo, né? E mesmo o Criador orientando que era para conquistar Jericó, mas não era para carregar nada, né, da cidade de Jericó, esse personagem Acã carregou algumas coisas de valor com ele, né?
E por causa desse mal praticado pelo personagem Acã, Israel é derrotado, né, pelo seu próximo inimigo, que é a cidade de Ai, né? Então, mal comemoraram aí a vitória sobre Jericó e já tiveram que amargar, né, uma derrota aí delta para baixo por causa do mal praticado por né, esse sim, né, desviado, né, esse maligno infiltrado, vamos dizer assim, né, que fazia parte do próprio povo, mas no nosso próximo, né, na nossa próxima live a respeito desse assunto, vamos ver, né, o fim desse personagem Acã também, né. Caminhando aí já para o final, né, da live de hoje, agora vamos retornar ao Novo Testamento, né? Vimos também no domingo a maior e definitiva interferência direta do Criador, né? Onde ele se faz carne, Jesus Cristo, para realizar o resgate, né, da criatura, nós, né? E vimos, né, na live anterior o contexto de Filipenses 2, né, de 5 a 8, onde claramente o Criador abre mão da sua condição, né, de Deus, né, a sua condição de divindade, tornando-se 100% homem, né, 100% criatura, assumindo, né, a forma de servo, a imagem e semelhança do homem como o segundo Adão, né? E falamos, né, sobre a questão de que ele realizava os prodígios e sinais, curas, ressurreições, expulsões de demônios, porque ele estava cheio do Espírito, né? Falamos que ele não foi batizado apenas para cumprir a lei, né? Mas no ato do batismo ele foi cheio do Espírito, e foi graças a isso, né, que ele pôde realizar o ministério dele, né? Pôde realizar os prodígios e sinais e tal. Hoje eu quero falar sobre algo que aconteceu imediatamente após, né, a questão do batismo, né? Logo após ter sido batizado e ter sido cheio do Espírito, né? O que acontece? O próprio Espírito conduz, né, Jesus Cristo, o Criador em carne, segundo Adão, para ser crivado no deserto, né? Então, Jesus Cristo, ele é conduzido pelo próprio Espírito, e lá no deserto, né, ele tem o momento de tentação, e temos tido o entendimento de que ali Jesus luta contra a própria sextra dele, né? E uma passagem que comprova, né, que o tentador ali é a própria sextra,
é a passagem onde Jesus está, né? No jardim do Getsemane, praticamente no final da sua caminhada, vamos dizer assim, né? Prestes a ser entregue aos oficiais, né? Para ser preso, humilhado, enfim, até passar pela morte de cruz, vamos dizer assim. E nesse jardim do Getsemane não é mencionado que o diabo está ali, né? Fazendo a cabeça dele para ele desistir de ir para a cruz. Você não vai encontrar na Bíblia o diabo tentando fazer a cabeça dele, né? Você vai ver ali o seguinte, ele mesmo dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Ali é a sextra, né? É a mesma sextra do deserto. Contudo, ele mesmo responde: dextra, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então, Adão, né, iniciou o seu período de consciência após ter sido crivado, mas Adão ali foi reprovado porque desobedeceu, né, aceitando o fruto do terceiro poder. Já Cristo aqui, né, igualmente é crivado, né, porém ele rejeita o fruto, né, e por ele estar fazendo, né, morada em nós, por ele estar habitando em nós em espírito, como a gente cantou no começo, né, ele nos dá a condição para que também nós vençamos, né, a tentação, resistindo ao fruto do terceiro poder. Porém, ele ajuda, mas ele não nos impede, né, de aceitarmos. Então, precisamos, né, resistir às investidas, né? E no caso, as investidas elas surgem da própria sextra mesmo, né? É a nossa própria vontade, né, querendo prevalecer, a nossa vontade ego. E Cristo disse, né, que se quiséssemos segui-lo, tínhamos que, antes de mais nada, negar a própria vontade, né? Negue-se a si mesmo, ou seja, abandone o ego, né? Então, a gente vê claramente, né, quem é o diabo, quem é o tentador, né? Boa noite, Sônia. Então, se queremos ser usados pelo Criador para fazer a sua vontade, é necessário que, em primeiro lugar, sejamos crivados pelo próprio Espírito que habita em nós. E após sermos aprovados, né, como Cristo foi, então estamos aptos a fazer a vontade do Criador. Então, era essa, né, a mensagem que eu gostaria de estar deixando aí hoje, né? Vimos aí mais 3 interferências no Antigo Testamento e avançamos um pouquinho, né, com a maior e definitiva interferência direta do Criador. E é dessa forma que eu pretendo estar fazendo, né, nas próximas lives, né, vendo um pouquinho do Antigo Testamento e dando continuidade nessa maior e definitiva interferência direta, né, até chegarmos no contexto aí de morte e ressurreição, né? Vamos estar cantando novamente a música Criador Imaterial.
materializou e habitou em nós, desmaterializou, encarnou em nós. O Espírito encarnou em um homem, o mesmo Espírito encarnou em nós, encarnou em vós, encarnou em mim. O Espírito encarnou em um homem, o mesmo Espírito encarnou em nós, encarnou em vós, encarnou em mim. O Criador imaterial se materializou, se tornou mortal, desmaterializou e habitou em nós, desmaterializou e encarnou em nós. O Espírito encarnou em um homem, o mesmo Espírito encarnou em nós, encarnou em vós, encarnou em mim. O Espírito encarnou em um homem, o mesmo Espírito encarnou em nós, encarnou em vós, encarnou em mim. Eu não lembro se eu mencionei, né, mas essa passagem, né, sobre o próprio Espírito ter levado, né, Jesus Cristo para ser tentado aí no deserto, né, a gente vê no contexto aí de Mateus 4 e Lucas 4, né, onde ele precisou, né, passar pelo crivo antes de iniciar o ministério. E eu sinto que, né, essa oportunidade que estamos tendo, né, de conhecer e desfrutar dos ensinos da filosofia X, não deixa de ser, né, um período de crivo em que só permanecerão e produzirão, né, aqueles que realmente tiverem dispostos, né, a viver aí a prática da verdade, né. Essa questão toda, né, das perseguições, das rejeições, né, que temos aí sofrido por parte aí dos familiares, amigos, né, mais, né, no caso aí relacionado com aqueles que ainda pertencem, né, a um contexto evangélico, vamos dizer assim.
Mas a gente vai ver, né, ao longo dessa caminhada, né, sobre a maior e definitiva interferência direta, que o nosso Criador em carne, né, nosso Supremo Mestre Jesus Cristo, passou por tudo isso. E se realmente queremos, né, segui-lo, queremos ser discípulos dele, precisamos estar preparados para isso. Mas, né, com a certeza de que ele que passou por tudo isso, né, hoje habita em nós e nos dá condições para que também nós, né, passemos por isso, com o propósito aí de vencer, né, o mundo, vencer o ego, para podermos existir aí, né, na imatéria, voltarmos a ser a imagem e semelhança do Criador. Bom, gente, então é isso. Desejo a todos uma excelente noite, né, de descanso, e até amanhã, se o Criador assim permitir. Shalom.